Bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, tratando do livro O Céu e o Inferno, ainda no capítulo de Espíritos em Condições de Suicídio. Hoje vamos trazer aqui mais uma comunicação e refletirmos sobre o aprendizado que nós podemos tirar para a nossa vida como ensinamento, né? Então, essa comunicação foi feita, intitulada no nome de Antoine Bell. Vamos conhecer a história dele e como as coisas aconteceram. Contador numa casa bancária no Canadá, suicidou-se no dia 28 de fevereiro de 1865. Um de nossos correspondentes, médico e farmacêutico, na mesma cidade, deu-nos a respeito dele as informações seguintes. Eu conhecia Antoine Bell há mais de 20 anos. Era um homem inofensivo e pai de uma família numerosa. Há algum tempo, ele imaginara ter comprado veneno na minha loja e que eu usara envenenando alguém. Viera muitas vezes me suplicar que lhe dissesse em que época eu lhe vendera e entregava-se então a delírios terríveis, né? Perdia o sono, acusava-se, batia no peito. Sua família vivia numa ansiedade contínua. Das 4 horas da tarde até 9 horas da manhã, momento em que ele ia à casa bancária, onde mantinha seus livros de uma maneira muito regular, sem nunca cometer um erro sequer. Ele tinha costume de dizer que um ser que ele sentia em si lhe fazia manter a contabilidade em ordem e com regularidade. No momento em que parecia estar convencido do absurdo de seus pensamentos, exclamava: Não, quereis enganar-me. Eu me recordo, isso é verdade. Antoine Bell foi evocado em Paris em 17 de abril de 1865, a pedido de seu amigo. Ou seja, como ele faleceu no dia 28 de fevereiro de 1865, passado alguns meses, né, esse amigo que tinha contato com ele o evocou para saber como é que estava a condição dele no mundo espiritual. Vamos ver como começou, né? Então lá, a evocação. O que quereis de mim? Fazer-me um interrogatório? É inútil, confessarei tudo, né, disse o espírito. E aí vem a resposta, né, das pessoas que estavam fazendo ali a entrevista com ele. Está longe de nosso pensamento quereis vos atormentar com perguntas indiscretas. Desejamos somente saber qual é a vossa posição no mundo em que estáis e se podemos vos ser úteis, né? E vem a resposta dele. Se pudesses, ficar-vos-ia muito agradecido. Tenho horror do meu crime e sou bem desgraçado. O espírito comentando da condição dele, né? Seguindo aqui. Nossas preces, temos esperança disso, amenizarão o vosso sofrimento. Vós nos pareces, além disso, em boas condições. Estais arrependido e o arrependimento é já um começo de reabilitação. Deus, que é infinitamente misericordioso, sempre tem compaixão do pecador arrependido. Orai conosco. E aí é feito, né, uma prece, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui dissemos a prece pelos suicidas que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele momento fizeram uma prece em conjunto, né, para aliviar o sofrimento do espírito. Agora, tende a bondade de nos dizer de que crime vos reconheceis culpado? Essa confissão, feita com humildade, ser-vos-ia levado em conta, né? Aí ele responde da seguinte forma: Deixa-me primeiro agradecer-vos pela esperança que acabais de fazer nascer no meu coração. Infelizmente, há muito tempo já, eu vivia numa cidade cujas muralhas eram banhadas pelo Mar do Sul. Eu amava uma bela e jovem garota, que correspondia ao meu amor, mas eu era pobre e fui repelido pela família dela. Ela me anunciou que ia desposar o filho de um negociante cujo comércio se estendia além dos 2 mares, e eu fui mandado embora, né? Ou seja, ele gostava de uma pessoa, a pessoa gostava dele, mas por uma questão naquela época, né, resolveram, a família, né, não aceitava ali que eles mantivessem, né, o contato, e acabou arranjando um casamento para a filha, né? Bom, seguindo aqui, louco de dor, decidi matar-me, depois de ter saciado minha vingança assassinando meu rival execrado. No entanto, os meios violentos me repugnavam. Eu tremia a ideia desse crime, mas meu ciúme levou a melhor. Ou seja, ele se deixou levar por essa impulsividade do ciúme, né? Na véspera do dia em que minha bem-amada devia ser dele, ele morreu envenenado pelos meus cuidados, achando eu esse meio mais fácil. Assim se explicam essas reminiscências do passado. Sim, eu já vivi e é preciso que reviva ainda.
Ó meu Deus, tende compaixão da minha fraqueza e das minhas lágrimas. Seguindo aqui, né? O pessoal que estava fazendo, né, ali a entrevista com ele diz o seguinte: deploramos essa desgraça que retardou o vosso avanço e lamentamo-nos sinceramente, mas, visto que vos arrependestes, Deus terá compaixão de vós. Dizei-nos, por favor, se executastes o vosso projeto de suicídio. Perguntando para ele. Ele responde: não, para minha vergonha, confesso que a esperança me voltou ao coração. Queria gozar do prêmio do meu crime, mas os remorsos me traíram. Expiei pelo último suplício aquele momento de desvario. Fui enforcado, né? Tinhas consciência dessa má ação em vossa última existência? Nos últimos anos de minha vida, unicamente, e eis como, eu era bom por natureza, depois de ter sido submetido, como todos os espíritos homicidas, ao tormento da visão contínua de minha vítima, que me perseguia como um remorso vivo. Fui libertado muitíssimos anos mais tarde, pelas minhas preces e meu arrependimento. Recomecei mais uma vez a vida, a última, e atravessei-a pacífico e temeroso. Tinha em mim uma vaga intuição da minha fraqueza nativa e da minha falta anterior, cuja recordação latente eu conservava. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não é outro senão o pai da minha vítima, não teve grande dificuldade em tomar conta de mim e fazer reviver no meu coração, como um espelho mágico, as recordações do passado. Influenciado alternadamente por ele e pelo guia que me protegia, eu era o envenenador ou o pai da família que ganhava o pão de seus filhos pelo seu trabalho. Fascinado por esse demônio obsessor, ele me impediu ao suicídio. Sou muito culpado, é verdade, mas menos, não obstante, do que se tivesse resolvido eu mesmo fazê-lo. Os suicidas da minha categoria, e que são demasiado fracos para resistir aos espíritos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que aqueles que se matam devido unicamente ao seu livre-arbítrio. Orai comigo pelo espírito que me influenciou tão fatalmente, a fim de que ele abdique de seus sentimentos de vingança, e orai também por mim, a fim de que eu adquira a força e a energia necessários para não fraquejar na prova do suicídio, por livre vontade, a qual serei submetido, dizem-me, na minha próxima encarnação. E aí vem, né, uma pergunta ao guia do médium, né, que estava acompanhando ali. Ao guia do médium: um espírito obsessor pode realmente impelir ao suicídio? Veja como foi a resposta, né? Seguramente, pois a obsessão que em si mesma é um gênero de prova, pode revestir todas as formas, mas não é uma desculpa. O homem tem sempre seu livre-arbítrio e, por conseguinte, é livre para ceder ou resistir às sugestões das quais é alvo. Quando sucumbe, é sempre pelo fato de sua vontade. O espírito tem razão. Além disso, quando diz que aquele que comete o mal por instigação de um outro é menos repreensível e menos punido do que quando o comete por seu próprio movimento. Mas não é inocentado. Porque a partir do momento em que se deixa desviar do caminho reto, é porque o bem não está suficientemente bem enraizado nele, né? Justificando que existe ali uma responsabilização relativa, embora ele não vai ficar isento, ou seja, ainda assim nós temos o livre-arbítrio, né, de dizer sim ou não, ou de seguir em frente ou não, quando nós estamos tomando uma atitude como essa, como ele tomou, né? Então, seremos responsabilizados de forma proporcional, né? Mas seremos responsabilizados, né? E aí vem uma pergunta, né? Como explicar que, apesar da prece e do arrependimento que haviam libertado este espírito, do tormento que ele experimentava pela visão de sua vítima, ele tenha sido ainda perseguido pela vingança do espírito obsessor na sua última encarnação? Olha só, o arrependimento, como sabeis, não é senão preliminar indispensável da reabilitação, mas ele não basta para libertar o culpado de toda a pena. Deus não se contenta com promessas. É preciso provar pelos seus atos a solidez do retorno ao bem. E é por isso que o espírito é submetido a novas provas que o fortalecem, ao mesmo tempo que elas o fazem adquirir um mérito a mais quando sai delas vitorioso. Ele é alvo das perseguições dos maus espíritos, até que estes o sintam suficientemente forte para lhes resistir. Então eles o deixam em paz, porque sabem que suas tentativas
seriam inúteis, né? Então, mais uma vez aqui, fazendo um resumo do como foi essa comunicação, nós podemos ver que a doutrina espírita, através da reencarnação, nos traz o seguinte: as provas são solidárias umas das outras. Nós percebemos que ele já tinha ali, né, na vida anterior, já uma situação que precisava passar por essa provação. Então, a doutrina espírita, através da reencarnação, explica muitas vezes, né, o que acontece nas sucessivas existências que nós temos. Então, as provas são solidárias umas das outras e, conforme nós vamos avançando, nós necessitamos de uma nova reencarnação para que possamos passar pelas provações, do qual seremos testados para ver se realmente nós não sucumbiremos, ou seja, nós não sucumbiremos, né, diante das mesmas provas. E aí nós precisaremos ter a firmeza, né, a força necessária para passar por essas provas, né? Esse é um ponto importante. Outro ponto, a justiça e bondade de Deus, ou seja, o aperfeiçoamento, né, gradual, sem nunca lhe fechar a porta do resgate de suas faltas. Deus sabe muito bem que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, mas só o arrependimento por si só não é suficiente. Ele também nos dá a possibilidade para que nós possamos evoluir nos erros que nós cometemos. Então, essa questão das faltas cometidas, elas estarão novamente numa próxima existência para nos testar se realmente nós nos livraremos dela com êxito, né? E aí sim, continuaremos nosso processo, né, de aperfeiçoamento contínuo, né? Outro ponto é que a questão da punição de Deus não é uma punição, é uma responsabilização. Então, por isso que o livro, né, O Céu e o Inferno, nos traz essa doutrina, né, da responsabilização, ou seja, nós somos seres, né, que temos o livre-arbítrio. Então, nós não seremos punidos eternamente, nós seremos responsabilizados até que nós possamos tomar consciência dos erros cometidos e, a partir dali, buscar o arrependimento e buscar uma nova chance para que nós possamos passar por aqueles erros cometidos ainda quando nós não estávamos totalmente evoluídos naquelas provas específicas, né? Então, por isso que o livro O Céu e o Inferno vem nos trazer muito isso. A doutrina espírita abre muito os nossos olhos, né, para que a gente possa ver como responsabilidade daquilo que nós fazemos no mundo físico, refletirá no mundo dos espíritos, né? E a conscientização da vida futura, né? Mais uma vez a doutrina espírita nos ajudando, né, a pensar o seguinte: não é só isso que existe, nós temos algo, né, que vai acontecer logo após o nosso desencarne no mundo físico. Então, quanto mais nós entendermos esse processo, né, quanto mais nós nos conscientizarmos que existe uma vida além dessa, com certeza os nossos atos mudarão e as nossas responsabilidades também serão diferentes, porque nós não teremos uma vida só material, teremos também a continuidade na vida espiritual, até que o espírito busque a sua evolução plena e absoluta, né? Então, eu acho que é muito importante esse papel da doutrina espírita, nos dar esse conhecimento, ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.